Quero saudar cidadãs e cidadãos de Jaguarão, que mesmo não sendo filiados ao nosso PT, nos honram aqui com suas presenças, sua participação e militância nesta cidade, que é o princípio do país, né? E é também um ponto de aproximação com os irmãos uruguaios. Nós todos poderíamos ser uma única república. E isso nos orgulha. Mas nós somos aqui, companheiras e companheiros, um ponto de referência na história da América Latina, um ponto importante na estruturação do Mercosul, um ponto importante na história gaúcha e brasileira. Bueno, vocês são herdeiros de tantas lutas. Eu sei que Jaguarão recebeu muitos brasileiros do Nordeste, inclusive, né? Do tempo que tinha que estabelecer a resistência, naquela coisa que o Império Brasileiro queria ocupar, né? A banda oriental, era o Império, não era a República, que depois foi declarada no final do século XIX. Né? E nós tínhamos muitos brasileiros aqui. Eu sou um leitor do Sérgio da Costa Franco, né? Cujo pai, né, era juiz aqui, foi assassinado numa situação muito na Espanha. Né? E o Sérgio da Costa Franco pode não ser, né, um companheiro nosso, partidário, mas é um historiador sério, né, que eu gosto de ler, porque inclusive tem um contexto. Tem traços do maracatu, né, que é uma expressão, não é, da cultura lá de Pernambuco do Nordeste, porque para cá vieram oficiais do exército, até mesmo soldados de lá daquela região do Nordeste, e para a unidade militar aqui, e muitos deles constituíram família, e muitos deles depois ficaram aqui, né? E tinham, portanto, ocasião de fazer essa relação da nossa cultura aqui com a cultura lá do outro lado do país, da outra ponta do país. Esse é o nosso Brasil, né? Esse é o país que nós precisamos fazer, que seja de nós mesmos, do povo brasileiro, com a sua riqueza, com a sua diversidade cultural, mas com a sua unidade na diversidade, com o povo sendo sujeito e não objeto da política das elites. Então é por isso que eu estou aqui com muito gosto e muito bem acompanhado das nossas lideranças do nosso partido, dos municípios que nós visitamos, aqui do nosso companheiro Rodrigo, presidente do nosso partido, Rodrigo. Quero ter saudar saúde ao executivo, ao diretório do PT de Jaguarão, os nossos companheiros que são nossos vereadores, a Jana, o Roberto, a Miriam, e o mestre querido companheiro prefeito Cláudio, né? Nós elegemos o Cláudio aqui. Eu tenho certeza que grande parte do povo, da cidadania de Jaguarão, tem boas lembranças e grandes saudades, né, dessa experiência de governo democrático popular aqui em Jaguarão, liderado pelo companheiro Cláudio e a sua equipe. O Henrique Fontana, você sabe que o Henrique Fontana é um médico, né, de formação,
e militância na medicina social. Eu conheci o Fontana, né, nessa atividade como médico de bairro de vila. E depois o Fontana foi prestar os seus serviços, seus conhecimentos para os governos nossos, municipais, estadual, e agora nos representem muito bem na Câmara Federal. Né? E o nosso companheiro Zé Nunes, conhecido uma barbaridade, vocês aqui da região, né? Foi 2 vezes prefeito aqui de São Lourenço, né? E é ligado à agricultura de família, né? A agricultura familiar, né? Ele vem de família de pequenos agricultores, organizador de cooperativas, estimulador da organização dos pequenos, do seu sindicato, dos trabalhadores rurais. E aproveito para saudar os companheiros e companheiras trabalhadores rurais também nesta região da grande propriedade, mas que tem também na agricultura e economia familiar uma fonte da sua economia. Então, quero dizer para cada uma de vocês, companheiros, companheiras, que eu não sou candidato, tá? Nem agora, nem depois, nem no futuro próximo ou distante. Eu tenho apenas 76 anos, a recém. Acho que tem muita coisa para todos nós fazer pela frente. E a gente pode e deve, e eu faço e continuarei fazendo política sem ser candidato. Porque esse é o tema que eu gostaria de conversar com vocês. O que nós entendemos por política? O que é a política? Para nós, na visão dos movimentos sociais populares, dos quais se originou o PT, há mais de 30 anos atrás, no final da década de 70, a política deve ser a construção do bem comum com o protagonismo das pessoas. A política só pode ser transformadora na medida em que cada ser humano, independente da sua condição econômica, social, se está no campo, se está na cidade, está empregado, subempregado, desempregado, se é mulher, se é homem, com as suas opções de vida, cada ser humano tem que ser sujeito e não objeto da política, para a política ser transformadora. Então, esta política que nós sofremos, não de agora, mas de tempo, de décadas e até de séculos, do toma lá, da cá, do é dando que se recebe, do aproveitamento dos cargos em benefício próprio, ou dos amigos, ou da família, ou dos financiadores de campanha. Essa política não é a política que nós sonhamos, não é o ideário político que nos alimentou na nossa origem como um partido que surgiu de baixo para cima e não dos gabinetes executivos e legislativos. Nós conquistamos em 37 anos de existência um espaço maior na institucionalidade. Sim, nós nos registramos como partido político em 80, exatamente para também disputar com as elites, com seus representantes, esse espaço da institucionalidade que eles sempre acharam que era exclusivamente deles. Através do Partido dos Trabalhadores, quem não tinha voz e vez passou a ter voz e vez. E eu acho que ainda insuficientemente, mas num grau tal que as elites se apavoraram, se assustaram. Num primeiro momento, tá bem, vai até ali, né? E eu quero aqui saudar os companheiros que são nossos anfitriões neste clube, né? Que é um ponto cultural também, o 24 de agosto, dos companheiros de origem afrodescendentes, negros. Essa etnia chegou no Brasil para ser escrava
e foi submetido à escravidão por mais de 300 anos. Eram objetos de compra e venda para obedecer. E essa é a cultura da elite brasileira até hoje. Quem pode mais manda, quem não pode obedece. Esse é o traço da cultura da elite brasileira, baseada no tempo da escravidão. Acabou a escravidão, que foi acabando aos pouquinhos, o império foi se estilhaçando, e a república também foi um golpe militar. Mas acabou o império, há 1 ano, 2 anos antes tinha acabado a escravidão. Legal, mas continua a escravidão na sociedade de classes, em que cada macaco no seu galho, não é essa? Nós ouvimos muitas vezes esse discurso, às vezes até nós mesmos reproduzimos esse discurso, que é o discurso das elites. Não, a política não é para vocês, a política é para nós. O Estado é uma máquina muito complicada, é nós que temos que estar lá nessa máquina para fazer ela girar. Gira como? Nos interesses deles. Então, política, companheiros e companheiras, para nós, é a política da resistência dos companheiros negros que, em plena escravidão, se organizaram nos quilombos, que, em plena discriminação, se organizaram nas suas entidades, como esta, a 24 de agosto. Política para nós, portanto, é protagonismo, é a resistência, é a organização dos pequenos, para se afirmar no seu direito de ter vez e voz, como ser humano, como pessoa e não como objeto ou como coisa. Nós hoje estamos vivendo uma fase do capitalismo, que o capitalismo é essa, o capital se sobrepondo ao trabalho. E a fase neoliberal do capitalismo que predomina no mundo globalizado é que tudo vira mercadoria. Tudo pode estar na prateleira dos supermercados deles para comprar, vender ou transacionar. Essa é a ideologia predominante que eles querem que nós aceitemos. Que nós podemos transacionar o nosso voto votando no seu fulano, que é amigo do meu amigo, que pode resolver essa coisinha aqui, outra ali, dar um emprego para o meu parente, arrumar uma bolsa para o meu filho. E essa é a política que nos torna objeto dos poderosos. E é essa política que eles querem fortalecer e predominar. E é por essa razão que eles deram o golpe. Nós, na Dilma, em agosto do ano passado, como já tinha dado o golpe lá no Getúlio, atrás, depois deram o golpe no Jango, o golpe militar de 64. Então é para preservar a política do toma lá, da cá, do é dando que se recebe, do domínio das elites no controle do aparelho do Estado. E o Estado, pessoal, não é só o governo federal, ou não é só o executivo. O Estado é essa estrutura de poder, que é os 3 poderes da República, executivo, legislativo e judiciário, nas 3 dimensões: federal, estadual e municipal. Esse é o Estado, que é sustentado, evidentemente, pelo trabalho de todos nós. Tem alguns empresários, ou as suas direções, as suas entidades, que dizem que são os empresários que pagam mais impostos, e por isso eles têm que ser os donos do Estado. Os empresários, e particularmente os grandes empresários, as suas estruturas, as suas redes, pagam muito pouco imposto. E não raro eles têm privilégios fiscais, isenções fiscais. Os governos que eles patrocinam, muitas vezes elegendo, financiando campanhas, depois de assumir o governo, facilitam a vida deles, criando leis que eles, para chegar numa região e se instalar, eles não precisam pagar imposto, às vezes nem o terreno, porque eles recebem de graça dos governos locais.
ter isenções por tantos anos sem pagar o imposto, ou pagando o mínimo quando podiam e terem condições de contribuir muito mais. E quando termina aquele período, eles conseguem outro governo que renova aquelas isenções. Então, a classe patronal, burguesa enorme, não o micro, pequeno empreendedor, esse sofre as consequências, porque ele é que acaba sendo penalizado com mais impostos, e os grandes têm essa jogada, porque o Estado, nas 3 dimensões, tem um controle deles, através de representantes deles direto, que eles fazem se eleger da forma que nós já conhecemos. Então, por isso, companheiros, um partido como o nosso e os nossos aliados do campo democrático popular temos um papel diferenciado. Nós jamais podemos nos confundir com essa prática. Não deveríamos ser aceitos as malhas que eles teceram para algum de nós ter caído nos desvãos e aceito esse tipo de política. Mas o projeto coletivo que expressamos não é propriedade deste ou daquele, nem de uma figura excepcional, como é o caso do companheiro Lula, que a gente tem que defender sim, porque o coloca as mãos no fogo. O Lula não pegou um centavo em seu benefício próprio, da sua família. Está sendo acusado porque representa um projeto que é de todos nós, um projeto de Brasil-nação, que a elite nunca aceitou, nem lá no passado, e portanto agora, se sentindo mais ameaçada, tinha que interromper. Nós temos que retomar isso. Mas o Partido dos Trabalhadores não é o partido de um homem só, ou de um grupo, ou desta ou daquela corrente. É um sujeito coletivo. Portanto, é um sujeito coletivo que tem que ser recuperado e de baixo para cima. Daí que a militância aqui do nosso partido, os militantes sociais aqui no Jaguarão, nesse território das grandes lutas, tem que ser sujeito dessa retomada de um partido que tem pela frente uma missão transformadora, capaz de se articular com os movimentos sociais de todas as áreas, aprender mais com o povo em luta, se articular com o campo democrático popular de outros partidos no campo à esquerda. Eu fui governador num período, claro, que era outra conjuntura. Nós nunca governamos sozinhos. O PT nunca governou sozinho. Fui prefeito de Porto Alegre de 89 a 92. Nós já governávamos com outros partidos, mas do campo democrático popular. Fomos para o governo do Estado 10 anos depois de ser governador. Também um governo que não era exclusivo o PT governando, tinha outras forças políticas, inclusive o PDT, o PSB, os PCs, evidentemente, e os movimentos sociais. Mas depois, quando nós chegamos no governo federal, a conjuntura começou a mudar, o PT começou a ter mais cargos para distribuir, e aí começou umas disputas mais pelos cargos do que pela política, do que pelo projeto, e nós descuidamos, abrimos a guarda, até porque na estrutura partidária que está aí e que nós precisamos mudar com a reforma política, não essa do Eduardo Cunha, que é retrocesso, mas que nós deixamos de discutir amplamente para não incomodar os nossos aliados. Por essa estrutura, nós somos obrigados a trazer os adversários, até os inimigos do projeto, para dentro do governo. Aquela fábula do lavrador que encontra cobra congelada e traz para a cozinha, coloca debaixo do fogão e ela quebra o gelo e dá-lhe um bote. Nós tivemos essa ocasião, trouxemos para a nossa cozinha os inimigos do projeto e eles urdiram o golpe. Por isso, meus companheiros, a gente tem que estar mais atento. Paciência não faz mal, mas persistência na busca de atingir o sonho de uma sociedade de justiça, igualdade e fraternidade. E essa sociedade não cabe nos limites do projeto neoliberal.
que quer o Estado reduzido, minimamente, o Estado funcionando para os interesses das grandes corporações, do grande patronato rural e urbano, nacional e internacional. Esse projeto nosso não cabe nos limites estreitos do neoliberalismo internacional e nacional. E não é também fácil construir, chegar mais perto dessa nossa utopia, desse sonho. Mas se a gente continuar sonhando todos juntos, a gente vai pisando no chão, construindo essa possibilidade. Então, por isso, meus companheiros, façam da política um assunto do cotidiano. Não entrem nessa conversa que a política é uma coisa, não é de safado, de jogatina, de oportunismo. Essa é a política deles. Essa é a política que nos penaliza há séculos, há décadas. Nós temos um projeto para fazer da política a construção do bem comum com o protagonismo das pessoas. E por isso nós temos que dar exemplo de militância e de participação, sem distinção de gênero, sem nenhum preconceito étnico de qualquer ordem e sem nenhuma interrupção entre uma geração mais velha e a mais nova. Nós temos sempre que estar aprendendo uns com os outros. Essa é uma visão de construção de um mundo solidário, participativo, de um mundo de justiça, de igualdade, fraternidade. Levem para as relações de vocês no cotidiano esses temas, discutam, ouçam, ajudem a construir pela base uma rede que expressa a vontade do povo pela construção de um país diferente. Os nossos tataravós, particularmente dos companheiros de descendência africana, os nossos bisavós, avós, lutaram por um mundo de justiça e de igualdade. Muitos cedo partiram dessa dimensão da vida para outra, mas semearam. Nós temos, portanto, de tocar adiante essa possibilidade de transformação. Na base destes exemplos, temos novos desafios, evidentemente. Eu às vezes fico olhando para a juventude. Quando eu era jovem, 18, 19 anos, não tinha sequer luz elétrica. A luz elétrica chegou lá em casa quando eu tinha 27 anos. Agora, nossos jovens, crianças já têm na mão um celularzinho que pode se comunicar com o mundo imediatamente. Tem o capitalismo na sua fase neoliberal, com um enorme esquema de propaganda, e os canhões da mídia, todos os dias martelando na cabeça de todos nós, em particular dos jovens, que ele tem que comprar isto ou aquilo. A indústria produz coisas para te consumir hoje, substituir amanhã. Quer dizer, a natureza é agredida constantemente. As guerras localizadas acontecendo no mundo com a justificativa que são guerras religiosas coisa nenhuma. São os grandes capitalistas insuflando o povo uns contra os outros para pegar a riqueza do subsolo desses territórios, dessas nações, desses países. Então tem uma lógica do capital, do neoliberalismo, querendo se espraiar e querendo ser a única alternativa da humanidade. Não, a alternativa da humanidade não é por aí. E nós temos que ser semente. Às vezes a gente semeia e se não cultiva, vem o inso, e prejudica a germinação. Então a gente não só tem que semear, tem que cultivar o que semeou, tem que buscar ampliar a área plantada, tem que investir também na pesquisa e na ciência, porque nós podemos encontrar outras sementes para outros tipos de terreno, para semear a justiça, a fraternidade, a igualdade, a liberdade, numa sociedade radicalmente democrática. Por isso, companheiras e companheiros de Jaguarão, boa luta, construindo
país-nação a partir da nossa mobilização e organização pela base. Obrigado, pessoal. O livro revigora a nossa vontade de lutar cada vez mais.